Professor Vasconcelos é filósofo, advogado e um dos maiores divulgadores do conceito de democracia pura. Autor do livro Democracia Pura, da editora Nobel, explica como funciona esse conceito e como poderá ser aplicado nos dias de hoje. Professor, o que é a democracia pura? Democracia pura é o autogoverno dos cidadãos sem intermediários, ou seja, os cidadãos podem decidir os seus destinos ou os destinos da nação, os assuntos nacionais, diretamente, sem interferência de ninguém, de grupos, de minorias organizadas ou de qualquer intermediário que não seja os cidadãos agindo livremente. Podemos dizer que a democracia pura é a participação do cidadão na discussão de problemas nacionais? Sim, exatamente. A democracia pura é a participação de todos os cidadãos de uma sociedade nos assuntos que competem os destinos desses cidadãos nesta sociedade. Em uma população de quase 200 milhões de pessoas, seria possível ser feita essa autohabilitação? Exatamente, porque a democracia pura, coincidentemente, recebeu todos os desenvolvimentos tecnológicos da comunicação que veio através da internet. E a internet é a ferramenta principal da democracia pura. A internet é algo que faz com que os cidadãos se manifestem em fração de segundos, faz com que os cidadãos decidam, sejam informados, debatam em questão de pouco tempo. E isso somente é possível através da internet. A internet abrange milhões de hectares, a internet abrange milhões de pessoas. Então, a possibilidade de realização da democracia pura através da internet foi um grande aparecimento e desenvolvimento da ciência. Este tipo de conceito pode ser manipulado? Não, porque se cada cidadão vai reagir e dar suas opiniões em recantos como seu lar, seu ambiente, sem precisar de propaganda, e simplesmente auscultando os debates que são realizados através da internet, da televisão, os cidadãos não estão sendo manipulados, porque não existe necessidade da propaganda, porque não há grupos intervindo nesse processo, não existe grupos, a inexistência de grupos, de minorias organizadas é totalmente absoluta. Então os cidadãos se veem livres para raciocinar livremente e decidir de uma maneira totalmente racional. Como seriam escolhidas as pessoas à frente da democracia? Na verdade, na democracia pura não existe escolha de pessoas, porque são todos cidadãos agindo diretamente. É o seguinte, a democracia pura prevê que quando os cidadãos atingem a maioridade, eles se registram no seu registro civil e obtêm também um cadastro. Esse cadastro vai para uma central programada. Ora, quando ocorre qualquer necessidade de manifestação dos cidadãos, eles se recorrem simplesmente a essa central programada, ou seja, eles acionam as suas senhas, os seus números que ele recebe quando atingiu a maioridade, então ele pode se manifestar livremente e a qualquer hora. Como a democracia pura poderia ajudar a combater a corrupção que envergonha todos os países democráticos? A democracia pura é um regime que prevê dois campos de atuação dos cidadãos. Não é importante somente que os cidadãos tenham um poder de decisão, porque ter o poder de decisão e não exercer controle sobre aqueles que detêm o poder na parte da administrativa, judiciária, legislativa, prejudicaria totalmente a democracia. Então há necessidade dos cidadãos também exercer esse controle. E esse controle é exercido na democracia pura porque existe um mecanismo dispositivo do cidadão atuar aí livremente. E esse controle dos poderes já foi exercido em várias democracias puras na história. Nós tivemos o controle dos poderes exercido, inclusive na República Romana, através dos tribunos. Nós tivemos o controle dos poderes exercido diretamente pela democracia ateniense,
pela democracia de Argos, de Quios, democracia de Lebos, que exerciam esse controle diretamente. Então, isto é, na verdade, o meio e a ferramenta de que se usará os cidadãos para controlar os poderes. Então, não havendo esse controle, não existe corrupção, porque na democracia representativa, o cidadão não tem esse direito, não tem esse controle, porque fica restrito simplesmente a departamentos cujos indivíduos, inclusive, têm empregos vitalícios. Ora, o controle dos poderes não pode ter indivíduos que vão controlar o poder com empregos vitalícios. Eles têm que ser renovados. E nas democracias puras que houve na antiguidade, quando exercia o controle dos poderes, esses indivíduos que iam controlar, esses cidadãos, eram renovados anualmente, eles não ficavam permanentes. Então, daí a natureza do controle. Existe alguma iniciativa de democracia pura no Brasil? Sim, existe. Não oficialmente, mas nós temos algumas experiências que já estão sendo aplicadas de democracia pura no estado do Paraná. Nós temos na comunidade de Cognópolis o exercício da democracia pura e agora, inclusive, recebemos notícia de que está sendo expandida para outras comunidades, de uma maneira não oficial, mas que executa todos os sistemas da democracia pura, inclusive com o sistema do SHP. Como o senhor avalia o atual processo eleitoral brasileiro? O processo eleitoral brasileiro decorre do sistema da representação política. Como o sistema da representação política é falho, ela prevê eleições. Ora, eleições são coisas primitivas. Eleições é um processo que deve ser extinto, porque, inclusive, a democracia pura realiza isso através de sistemas matemáticos e não mais de eleições. E, em segundo lugar, o processo eleitoral brasileiro ainda é muito atrasado, porque exige, inclusive, o voto obrigatório. Ora, o voto obrigatório é antidemocrático. Ninguém é obrigado a escolher, a falar, a manifestar-se obrigatoriamente. Se existe essa obrigação, então isso já não é democrático. Isso aí é outro pecado. No terceiro lugar, o processo eleitoral brasileiro depende só de recursos econômicos. Então, recurso econômico de minorias organizadas como partido político, minorias organizadas como igrejas, minorias organizadas como sindicatos, esses é que atuam e fazem os seus candidatos. E, em terceiro lugar, os partidos políticos é que decidem as listas dos candidatos. O povo, o cidadão, não participam disso. O cidadão recebe uma lista já de pessoas marcadas. Então, essas pessoas marcadas é que têm o direito de ser eleitos. Então, é um processo errado. E, em último lugar, nós temos um processo que é todo feito com base na propaganda e no marketing eleitoral. Ora, propaganda e marketing eleitoral são coisas que manipulam a cabeça das pessoas, prejudicam o raciocínio. E isso é totalmente errado.